Eu me recordo que o primeiro contato que eu tive com o personagem do Homem-Morcego nas telas foi ainda na televisão, no clássico seriado dos anos 60, na época brilhantemente interpretado por Adam West, inesquecível. Porém, a minha época já não era essa. O seriado já tinha mais ou menos uns 25 anos quando eu comecei a acompanhar e já era meados ali dos anos 80, se eu não me engano, 86, 87, 88, quando passava no SBT aqui no Brasil. E, se eu não me engano, já tinha passado em algumas outras emissoras. Mas isso é o que menos importa no assunto que eu estou colocando aqui para vocês no vídeo. Esse personagem do Adam West, no seriado, ele perdurou durante mais de 30, 35 anos, inclusive ganhando aquela versão clássica anos mais tarde na internet, que hoje se perpetua pelo YouTube, que é a famosa Feira da Fruta. Na época, o personagem do Adam West não era esse Batman que nós vemos hoje, sangue nos olhos, que começou a ser desenhado para o cinema a partir do momento que foi interpretado por Michael Keaton. Mas nós já vamos chegar lá. O Batman de Adam West era aquele Batman cômico com a ajuda do Robin, onde nasceu aquela velha lenda do suposto homossexualismo entre os dois personagens e que tinha lá alguns vilões que não eram assim tão vilões como nós temos nos dias de hoje, sobretudo nas HQs. O Coringa fazia aquelas piadas e chacotas e tinha aquelas bombas que não explodiam de verdade, enquanto o Pinguim só fazia suas trapalhadas e nós mais nos divertíamos com esses vilões do que ficávamos impressionados. Essa era a nossa visão a respeito do Homem-Morcego, uma visão muito ingênua, por sinal, que era baseada 100% nesse seriado. Porém, quando eu fiquei adolescente, tinha lá por volta dos meus 11, 12, 13 anos, eu tive acesso às HQs que mudaram completamente o meu conceito a respeito do Homem-Morcego, que foi sem dúvida nenhuma quando eu li em 1988, apesar da edição ser de 86, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu acredito que muitos dos que estão me assistindo agora já leram essa que eu considero a verdadeira Bíblia de Gotham City. Eu me lembro que eu fiquei chocado, afinal de contas, aquele não era o Batman do seriado. Era um personagem, sim, frustrado, velho, acabado e cansado de lutar, sobretudo contra os vilões de Gotham City, e que não tinha sequer nenhum carinho por outros heróis, sobretudo pelo Superman. Pouco tempo depois, nós tivemos A Piada Mortal, brilhantemente escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland. E o que nós, garotos da época, não sabíamos é que a partir dessas duas edições clássicas que seria traçado definitivamente um perfil do Homem-Morcego para os cinemas. E eis que chegou o ano de 1989, quando pela primeira vez nós vimos nas telas do cinema um personagem muito diferente daquele bonachão e carismático que era interpretado por Adam West. Dessa vez, dentro da pele de Michael Keaton, Tim Burton nos apresentou algo muito sombrio, com uma Gotham City que eu considero foi a melhor até hoje desenhada para os cinemas. E um Jack Nicholson, que na minha opinião é o segundo melhor Coringa de todos os tempos para o cinema, que foi inspirado dentro da história do Capuz Vermelho. Juntando tudo isso, até parece que o filme foi mil maravilhas, mas a coisa não rolou dessa forma não. Eu me recordo bem que na época o Michael Keaton foi muito criticado. Diziam, por exemplo, que ele não tinha estatura para ser o Batman e que a Kim Basinger, na época, que fazia a Vic Vowell, que era uma fotógrafa que acabou se envolvendo dentro de toda essa história e acabando fazendo um par romântico com ele, era inclusive mais alta que ele, entre outras balelas mais, que anos mais tarde foram apagadas, sim, e hoje Michael Keaton é visto inclusive como o melhor Batman de todos os tempos que já foi interpretado para o cinema. Eu também tenho cá minhas ressalvas, mas não chegam ao ponto de dizer que, por exemplo, foi por causa da altura do Michael Keaton, por exemplo. E mesmo apesar de todas essas críticas, Michael Keaton voltou a fazer o personagem em 1992 com Batman: O Retorno, com o mesmo Tim Burton na direção.
direção. O filme na época trouxe inclusive Michelle Pfeiffer vivendo a sedutora mulher gato e do outro lado agora Danny DeVito, que fazia o personagem do Pinguim. O filme não teve o mesmo impacto do primeiro. E é bom nós lembrarmos que nessa época, filmes de heróis para o cinema, nem pensar. Nós tínhamos tido algumas caricaturas de filme de heróis, que foi o próprio Capitão América, pela Marvel em 1990, e alguns anos atrás, alguns filmes, por exemplo, como do Hulk e até mesmo do Homem-Aranha, que eram baseados na época nos seriados de ambos os heróis que nós tivemos no início dos anos 80. Então, é claro que em 89 o Batman teria todo esse estouro, pois era uma grande novidade, ainda mais se nós considerarmos que para a época esse formato, que teve muita inspiração lá na HQ do Alan Moore, e inclusive do próprio Frank Miller lá atrás, era uma novidade muito sedutora para os jovens da época. Já o Batman de 1995, que foi vivido por Val Kilmer, eu prefiro não fazer muitas considerações. Afinal de contas, eu acredito que a falta de brilho do ator dentro do personagem não se dá tanto ao ator, e sim da visão egoísta do diretor Joe Schumacher na época, que não manjava absolutamente nada de quadrinhos e acabou tentando imprimir um conceito que ele só tinha dentro da cabeça dele. E se já não bastava, em 1997, o diretor Joe Schumacher tinha que continuar seu carnaval, colocando agora George Clooney para viver Batman e Robin. Foi uma paçoca igual ao filme que nós tivemos 2 anos antes. E mesmo tendo um elenco recheadíssimo de estrelas, com Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone, tanto o roteiro quanto a direção acabaram enterrando mais um ator dentro da pele do personagem. E eis que alguns anos mais tarde, em 2006, alguém tinha que aparecer para consertar toda essa merda. Quando Christopher Nolan, que estava começando ainda a engatinhar como um diretor promissor, decidiu assumir Batman Begins. E o ator escolhido foi Christian Bale. Eu me recordo muito bem quando eu assisti o filme, não me convenceu em nada. E eu e outros fãs tínhamos muitas dúvidas ainda quanto ao ator que estava vivendo o Batman. Será que esse cara tem realmente o feeling para interpretar o Homem-Morcego? Afinal de contas, os seus outros antecessores tiveram seríssimas críticas. Mas eu me recordo que não foi nesse filme que o Christian Bale me convenceu. E foi sim a partir do segundo filme de 1998, quando ele viveu Batman, o Cavaleiro das Trevas, fazendo aquele contraponto sensacional com o personagem de Heath Ledger, o inesquecível Joker, que para mim é o melhor de todos os tempos. E apoiado nesse excepcional contraponto, que eu acredito que o personagem do Christian Bale me ganhou e me convenceu de uma vez por todas. Eu que tinha o Michael Keaton preso na minha cabeça desde lá de 1989 até mesmo 92, pude ver alguém que conseguiu entrar de fato dentro da pele daquele personagem, resgatando toda aquela epopeia, se nós podemos dizer assim, das inspirações de Batman Cavaleiro das Trevas e sobretudo da piada mortal. Em Dark Knight Rises nós pudemos observar um Christian Bale muito mais maduro e seguro acima de tudo dentro do papel do Homem-Morcego para as telas. E quando acabou o filme, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Puxa vida, bem que poderia ter tido um quarto filme com um ator, ainda mais da forma que a trama termina, sugerindo aquele Robin, aparecendo de uma maneira inusitada, que estava escondido aos nossos olhos durante todo o filme, e eis que nós tivemos aquela revelação. Logo quando se encerrou essa franquia de 3 filmes, se é que a gente pode chamar dessa forma, dirigida brilhantemente pelo Christopher Nolan, nós tivemos o anúncio do início das filmagens de Batman vs Superman. E quando o anúncio foi feito que Ben Affleck seria o Batman, eu, assim como outros fãs, tivemos grandes dúvidas, porque o que nós lembrávamos era daquele personagem que o ator viveu lá atrás na Marvel, que era o Demolidor, que foi um fracasso enorme também para as telas.
Mas eis que veio aquele votinho de confiança que a gente acaba sempre dando, e quando apareceram os primeiros looks, todo mundo ficou louco, principalmente porque lembrou muito o Batman de Cavaleiro das Trevas, não só no uniforme, mas sim apresentando agora um personagem já grisalho, já cansado, enfurecido, tal qual era lá na HQ do Frank Miller. E o próprio Ben Affleck veio com declarações bombásticas que ele era fã do Batman, que ele já tinha lido os clássicos, como eu disse aqui ainda há pouco, e que ele estava fazendo de tudo para interpretar um personagem fodástico. Quando começa Batman vs Superman, é essa referência que os fãs vão buscar. É esse Batman que nós começamos a ver de fato ali no início do filme, revoltado com o Superman pelas cagadas que ele acaba fazendo ali dentro de um período do filme. Tudo estava indo muito bem, na minha opinião, até aquele momento que aparece a palavra Marta. Vocês estão lembrados? Que só faltou aparecer aqueles 2 coraçõezinhos aqui nos olhos do Batman. Já em Liga da Justiça, filme desse ano, a gente vê uma proposta de personagem totalmente diferente, mudou da água para o vinho. Agora é um Batman mais paz e amor, o cara que está ali para chefiar a galera e ensinar os mais novos como ser um herói de verdade. E o pior de tudo, um personagem arrependido, que dá a entender que fica choramingando pelos cantos pela morte do Superman. Sendo assim, eu acredito que Ben Affleck não dá mais para fazer o Batman, não por incompetência dele mesmo como ator, mas sim por causa dessa paçoca toda que acabaram colocando ele dentro desse universo confuso que a DC está construindo agora para os cinemas. E por um outro lado, as notícias que nós sempre estamos vendo ventiladas pela internet, que ele vai deixar o personagem de uma vez por todas. E juntando tudo isso nesse vídeo, que eu acredito que acabou ficando até um pouco extenso, e que eu tenho certeza que ficaram até o fim dele aqueles que são fãs de verdade de Batman, a minha opinião particular é que o melhor Batman que nós tivemos para as telas até hoje e que me convenceu de verdade foi o Christian Bale. E também gostaria de deixar uma consideração. Tem uma opinião minha e também de um outro colega que sempre está aqui no canal comigo, que é o Marcos Perrin, que nós gostaríamos que tivesse o Batman velho de verdade, o Batman que fosse o Cavaleiro das Trevas baseados na HQ. Aquele cara que realmente está cansado, revoltado, que não pode encarar tudo sozinho e precisa da ajuda de outras pessoas para conseguir estabelecer a ordem em Gotham City. E nós dividimos a mesma opinião, eu e o Perrin. A gente acha que o cara ideal para fazer isso hoje, e seria aquilo que alguns estão chamando de fanservice hoje na internet, o Michael Keaton fazendo o personagem. Você teria uma nostalgia resgatada desde lá dos anos 90 e colocado aos olhos dos mais velhos, assim como eu, e dos mais jovens. Seria simplesmente sensacional. A gente pôde sentir um pouquinho do sabor disso, embora lá no universo Marvel, que é uma coisa diferente, foi o Keaton vivendo o Abutre. Ali, na verdade, nós víamos o vilão, mas a todo momento a gente tentava procurar o Batman por detrás do Abutre. Bom, meus amigos, é isso. Se vocês têm algumas opiniões diferentes ou algo a acrescentar, coloca aqui nos comentários. Afinal de contas, o canal é feito para isso, para a gente bater um papo, para a gente fazer uma amizade acima de tudo e discutir a respeito não só dos nossos heróis favoritos, mas sim desse tema que nós abordamos, que é o principal aqui, que é falar todos os dias a respeito de cinema. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!